Imagine que seus adversários estão tramando nas sombras, reunindo-se em salas fechadas para planejar sua queda. Você os vê como figuras obscuras, à espreita, esperando o menor deslize. Mas o verdadeiro espião não está lá fora. O verdadeiro traidor já está dentro do seu próprio território. Ele está bem debaixo do seu nariz, bem na sua frente. É a sua boca. Neste exato momento, você está vazando informações. Está perdendo força. Está entregando o mapa completo do seu pensamento para quem não merece conhecê-lo. Você trata as palavras como se fossem gratuitas, como se fossem infinitas, como se desaparecessem assim que saem dos seus lábios. Mas não é assim que funciona. Vivemos em um mundo de capturas de tela, gravações de áudio e memórias afiadas. Suas palavras não somem. Elas são arquivadas, catalogadas, guardadas para uso futuro. Cada vez que você fala só para preencher um silêncio, cada vez que se explica para quem não importa, cada vez que reage a uma provocação, você está carregando uma arma e entregando-a nas mãos do seu oponente. Acha que está se comunicando. Na verdade, está armando quem está do outro lado. Há séculos, Machiavelli, mestre na arte do poder, já alertava sobre isso. Ele sabia que a língua humana é a fera mais perigosa, justamente porque é a mais difícil de domar. Percebeu que os homens não são destruídos pelo que desconhecem, mas pelo que dizem. O leão não consegue se proteger das armadilhas, a raposa não consegue se defender dos lobos, mas quem controla a própria boca se torna a armadilha e o lobo. A maioria das pessoas vive como livros abertos, surpresa por estarem sempre sendo lidas, manipuladas, tendo suas páginas arrancadas. Você está aqui porque cansou de ser o alvo. Porque quer ser quem escreve a história. Vamos fazer uma autópsia das suas conversas cotidianas. Vamos analisar 7 situações específicas, momentos que você enfrenta todos os dias, onde sua boca o traz sem que você perceba. Não são erros óbvios. São armadilhas psicológicas sutis, criadas para fazer você vazar poder. Quando terminarmos, você nunca mais falará da mesma forma. Vai entender o poder assustador do silêncio, mas antes precisa compreender por que foi condicionado a se autodestruir com a própria voz. A primeira armadilha é o vácuo do silêncio. É a mais comum e a que mais engana até as pessoas mais inteligentes. Você está em uma conversa. Pode ser uma negociação, um encontro, uma reunião com um superior. De repente, a troca de palavras para. O silêncio toma conta do ambiente. Para 99% das pessoas, esse silêncio é insuportável. Parece uma sentença. O cérebro humano evoluiu para buscar conexão social e interpreta essa pausa como rejeição, como um sinal de que você é entediante ou de que algo está errado. O cortisol dispara, a ansiedade aperta o peito. O que você faz? Abre a boca para consertar a situação. Começa a falar, acrescenta um detalhe desnecessário, ameniza sua posição, faz uma piada, cede um pouco, preenche o vazio. E, nesse instante, já perdeu. Quem está do outro lado, se for um predador ou um negociador experiente, sabe exatamente o que está fazendo. Está usando o vácuo do silêncio. Sabe que, se esperar, se mantiver o olhar por 3 segundos além do confortável, você vai ceder. Vai se oferecer. Vai revelar o que tentava esconder. Interrogadores da polícia, terapeutas e estrategistas usam essa técnica. Eles sabem que o ser humano tem pavor do vazio. Associamos barulho à vida e silêncio à morte. Por isso, corremos para fazer barulho. Mas preste atenção, quem quebra o silêncio primeiro é quem tem menos poder. Quando você corre para preenchê-lo, está transmitindo 2 mensagens. A primeira, que não se sente confortável consigo mesmo. Precisa da validação externa de uma conversa contínua para se sentir seguro. A segunda, que está buscando aprovação. Está se exibindo. Está dizendo, por favor, deixe-me entretê-lo, deixe-me informá-lo, deixe-me tornar isso confortável para você. Machiavelli diria para deixar o silêncio se instalar, deixá-lo ficar pesado, denso. A capacidade de permanecer em silêncio, sem se mexer, sem falar, sem conferir o celular, é a demonstração máxima de domínio.
Isso comunica que você não precisa da validação do outro. Mostra que está à vontade nas águas profundas. Da próxima vez que a conversa morrer, não a ressuscite. Observe. Veja o outro desviar o olhar, se remexer na cadeira, ceder. Deixe que ele seja o primeiro a vazar informações para preencher o vazio. Deixe que ofereça um acordo melhor só para aliviar a tensão. O silêncio não é um espaço vazio. É um espelho. E quando você se recusa a quebrá-lo, força o outro a se encarar. Geralmente, ele não aguenta o que vê e começa a falar. E quando fala, você aprende. A segunda armadilha é a volta olímpica. O sucesso é uma droga. Inunda o cérebro de dopamina. Faz você se sentir invencível. E quando se sente invencível, fica descuidado. Algo dá certo. Você fecha um negócio. Recebe uma promoção. Descobre um atalho. Emagrece. O primeiro instinto, o instinto humano, é anunciar. Quer testemunhas, aplausos, quer contar a história da batalha. Então vai jantar ou entra na internet e explica exatamente como conseguiu. Detalha a estratégia, descreve os movimentos, fala das dificuldades superadas, coloca um holofote na própria competência. Acha que está construindo uma reputação, inspirando pessoas. O que está fazendo, na verdade, é distribuir o manual da sua própria destruição. Machiavelli alertava que um líder nunca deve revelar seus métodos. No momento em que explica como venceu, torna impossível vencer daquela forma outra vez. Você educa a concorrência, mostra aos inimigos exatamente como sua mente funciona. Quando se vangloria, está fazendo algo mais. Está pintando um alvo nas costas. A inveja é a emoção mais silenciosa e letal do espectro humano. As pessoas sorriem para o seu sucesso. Curtem suas postagens. Brindam a sua vitória. Mas por baixo, uma semente de ressentimento é plantada. Por que ele e não eu? Ele acha que é melhor do que a gente. Eu poderia ter feito isso. Ao vocalizar sua conquista, você aciona a insegurança de todos ao redor. Desperta os lobos adormecidos. Lembra a eles que estão parados enquanto você avança. E as pessoas não gostam de ser lembradas da própria estagnação. A abordagem maquiavélica é deixar os resultados falarem e manter a boca fechada. Quando vencer, desapareça. Seja vago. Como conseguiu isso? Perguntam. Sorte, você responde. Ou muito trabalho. Não dê nada. Mantenha o mecanismo oculto. Um mágico nunca explica o truque, não por arrogância, mas porque, uma vez explicado, a mágica morre e o público se volta contra ele. Sente-se enganado. Quando esconde sua competência, continua sendo subestimado. E ser subestimado é uma vantagem. Simplesmente olham nos olhos e dizem, não foi o que aconteceu. E seguem em frente. A defesa excessiva é um sinal de insegurança, não de clareza. Quanto mais você se justifica, mais parece que está tentando convencer a si mesmo. O poder não se defende, ele se impõe. Quando alguém questiona sua decisão, responda com um silêncio calculado ou uma pergunta que inverta a dinâmica. Por que isso importa para você? De repente, a atenção deixa de estar em sua suposta falha e passa a estar na intenção de quem o desafiou. Você não está mais na posição de réu, agora, é o juiz que avalia a motivação alheia. Há uma diferença sutil, mas crucial, entre explicar e esclarecer. Explicar é justificar-se, esclarecer é informar. Se um superior pergunta sobre um atraso, diga, o trânsito estava caótico. Já ajustei minha rotina para evitar isso. Ponto final. Não há espaço para desculpas, apenas para fatos e soluções. A pessoa que precisa de mais palavras do que o necessário está, na verdade, negociando sua própria autoridade. E quando a acusação é injusta? Não perca tempo tentando convencer quem já decidiu que você está errado. Alguns ouvidos são muros, não adianta gritar. Em vez disso, deixe que o silêncio faça o trabalho. A ausência de reação é uma resposta em si. Quem o atacou espera uma briga, quando não a recebe, a energia se volta contra ele.
O agressor se torna o único a parecer descontrolado, enquanto você permanece inabalável. Lembre-se, a necessidade de se explicar é um reflexo de quem ainda busca validação. O poderoso não precisa provar nada, ele simplesmente age. E se alguém não entende, o problema não é dele. É do outro, que não está à altura de acompanhar. Uma fortaleza, não uma porta giratória. Cada palavra que você deixa escapar é um soldado que desertou. Cada promessa vazia é um muro que desmorona. Cada explicação desnecessária é um mapa que você entrega ao inimigo. O silêncio não é fraqueza. É estratégia. Quando você fala menos, cada palavra sua ganha peso. Quando você se recusa a justificar suas ações, elas se tornam fatos consumados. Quando você para de pedir desculpas por existir, o mundo começa a se ajustar a você, e não o contrário. Há uma diferença entre ser compreendido e ser aceito. Você não precisa que todos entendam suas razões, precisa que respeitem suas consequências. Um líder não explica suas ordens, ele as executa. Um mestre não debate suas técnicas, ele as demonstra. Quem precisa de audiência não é quem comanda. Aprenda a distinguir entre o que é urgente e o que é importante. A maioria das pessoas confunde os dois. Elas reagem ao barulho, não ao movimento. Elas respondem ao que grita, não ao que cresce. Enquanto você está ocupado explicando, justificando, defendendo, alguém está agindo. Enquanto você se preocupa em ser querido, alguém está sendo temido. E no jogo do poder, ser temido é mais útil do que ser amado. Sua reputação não se constrói no que você diz, mas no que você faz quando ninguém está olhando. Não é no discurso inflamado, mas no gesto calculado. Não é na promessa grandiosa, mas na entrega silenciosa. As pessoas não seguem quem fala muito, seguem quem faz o que diz, mesmo quando não diz nada. Há um momento para falar e um momento para agir. A maioria confunde os dois. Elas falam quando deveriam agir e agem quando deveriam observar. Elas anunciam seus planos em vez de executá-los. Elas buscam aplausos antes de merecê-los. E assim, desperdiçam o elemento surpresa, a arma mais poderosa de quem sabe jogar. Quando você para de se explicar, algo interessante acontece, as pessoas começam a preencher os espaços em branco com suas próprias inseguranças. Elas projetam em você o que temem ou admiram. Se você é calado, alguns pensarão que é fraco. Outros, que é perigoso. Poucos perceberão que você simplesmente não precisa da validação deles. E esses poucos são os únicos que importam. O poder não se anuncia. Ele se acumula. Não se declara. Ele se impõe. Não se defende. Ele se exerce. Quanto mais você tenta provar que o tem, menos as pessoas acreditam. Quanto mais você o demonstra sem alarde, mais elas o respeitam. Sua boca é uma ferramenta, não um escape. Use-a para construir, não para aliviar. Para acomodar, não para se desculpar. Para selar acordos, não para preencher vazios. Cada palavra que você economiza é um tijolo na muralha da sua soberania. Cada silêncio que você sustenta é um passo em direção ao controle. E quando finalmente decidir falar, que seja para mudar algo. Que cada sílaba tenha um propósito. Que cada frase seja uma flecha, certeira, inevitável, irreversível. Porque no reino do poder, as palavras não são para serem gastas. São para serem investidas. A porta da sua alma não é um convite. É uma fortaleza. Se você a deixa escancarada, não se surpreenda quando saqueadores entrarem e levarem tudo o que é seu. Feche os portões, erga a ponte levadiça, posicione os guardas. Deixe-os na dúvida. Deixe-os imaginar o que você pensa. Deixe-os adivinhar o que você planeja. Deixe-os especular. No vácuo do seu silêncio, eles projetarão seus próprios medos e desejos sobre você. Transformarão você em um monumento. Em um líder. Não pelo que você disse, mas pelo que não disse. A última advertência de Mackey para Eli é esta: todos veem o que você aparenta ser. Poucos experimentam o que você realmente é. Guarde o que você é para os poucos. Mantenha a aparência para os muitos. E que o seu silêncio seja a ponte entre os dois.
Se isso abriu seus olhos, entenda, isto é apenas o que posso mostrar em público. Há vídeos que não posso compartilhar com todos. Há aspectos da psicologia obscura que simplesmente não posso discutir abertamente no YouTube sem ser censurado ou demonetizado. O algoritmo suprime as informações mais poderosas. Elas existem atrás do botão Join. Se você ainda está aqui, não é como os outros. Inscreva-se, se ainda não o fez. Mas se quiser o que está oculto, clique no botão Join e entre no nível do arquiteto. Você desbloqueará vídeos exclusivos, sem censura, que mergulham nas partes mais profundas da psique humana. A maioria não o fará. E é exatamente esse o ponto.